Salve, salve, galera! Estamos começando mais um Lança Brava, esse podcast que eu sei que você já está viciado, já está maratonando. Mais uma vez aqui comigo, ela maravilhosa, incrível, Evelyn Marcos. Ai, obrigada. Oi, gente. Oi, Dê. Essa mulher é demais. E hoje a gente trouxe uma convidada que parou o site Twitter com uma fofoca. Será que ela vai disso que a gente gosta. Será que ela vai contar aqui? Quem foi a pessoa? Eu sei que ela parou o Twitter com a fofoca. Sério, gente, ela parou o Twitter com a fofoca. Ela virou matéria em sites. Ela que é empreendedora, palestrante, genial. Tem uma das crianças que eu mais amo, que é o Panda, o filho dela. Verônica Faxina Boa. Obrigada, meninas, pelo convite. Ai, eu estraguei a produtividade do trabalhador brasileiro no meio de uma terça-feira, cara. E sabe por quê? Porque eu tava entediada. Simples assim. E eu acho que é para isso que a internet serve. Com certeza, com certeza. Verônica, seja muito bem-vinda ao nosso podcast. Obrigada. Eu tô aqui, como diz o jogador lá, eu tô aqui para entreter o meu povo, né? Dar alegria pro meu Dar alegria povo. pro meu povo. Qual foi essa fofoca que eu não vi? Viu sim. Viu sim, amiga. Você só não tá lembrando. Eu comentei que, como eu tava ali entediada, que eu ia comentar que em uma das casas que eu fui, eu atendia uma pessoa que é relativamente famosa, uma pessoa conhecida nas redes sociais, e que ela se declara vegana nas redes, mas na casa dela tem carne pra caramba, ela tá sempre comendo carne. Só que assim, eu acho, às vezes, quando eu posto isso, é real, eu acho que eu tô postando pra mim mesma. Eu não tenho noção. De repente, você clica ali no relatório do Twitter, você olha lá, 6 milhões de pessoas alcançadas. Oi? Que? Às vezes eu posto uma bobagem e dá tipo 20 likes, aí eu vou olhar e 10 mil pessoas viram a minha bobeira. E só 20 tiveram a coragem de falar, ó, eu vi. É meio maluco, mas o povo louco, né? Chegaram a perguntar se era Xuxa. Eu falei, mano, vocês acham que eu fui fazer faxina na casa da Xuxa? Que tem a ver, mano? Verônica, conta pra gente, a gente corta. A gente corta, é segredo. É segredo. Você Cara, não vai saber, ouvinte. Eu passei uns 4, 5 dias. Quem é? Grupo de trabalho, gente séria, gente que nunca falou comigo, assim. Mano, pelo amor de Deus, eu não consigo dormir. Quem é? Quero perguntar pra mim. Caraca! Gente, eu não vou dormir. Pois é, será que até o fim desse podcast a gente descobre quem é? Não sei. Eu vou pedir pra produção ligar pro nosso jurídico e ver quais são as implicações. Pois é. Aí a menina falou, você não pode contar só pra mim? Falei, eu conto só pra você. Você conta só pra uma pessoa, essa uma pessoa conta só pra mais uma. Eu tenho filhos pra criar, eu não quero que essa menina venha atrás de mim. Mas ela sabe de que você tava falando dela, né? Certeza. Ela suou. Na casa dela, ela suou. Aí eu ainda brinquei e falei, gente, mas tudo bem, nessa altura do campeonato todos estamos virando vegano porque ninguém mais come carne. Pois é. Piadas tristes. Piadas tristes. Piadas tristes. Tem mais alguma história maluca, assim, de faxina? Ah, cara, eu já entrei em mais de 200 casas. Nossa. Então, é muito óbvio que tem muita história doida. Então, mas tem assim, tem doida engraçada, tem doida mesmo. E tem umas doidas que eu falo, rapaz, eu não acredito que isso acontece na casa das pessoas. É muito isso. Então a gente vai pela ordem decrescente aí. Conta primeiro essas. Não, assim, eu me lembro que uma vez eu fiz faxina para um grupo de amigos que moravam juntos e tinham um negócio juntos. Falei, basicamente, vocês são casados, né, cara? Porque trabalha junto, mora junto. Tá o tempo inteiro, os 5 grudados. E eu morri de rir, porque a casa deles era uma zona completa. E eles tinham um negócio com comida. E eu pensava, putz, se a casa é assim, imagina o trampo. Ai, que horror. Então dá uns medos. E assim, aquela coisa de atender. Ai, gente, é quando a blogueira é muito bonita, muito toda bonitinha, arrumadinha, e você não faz noção que ela mora no lixo. Nossa, lembrei de um A negócio. gata mora no chiqueiro. Lembrei de um negócio, uma blogueira, que eu não sei o nome, porque óbvio, eu não sei o nome de muitas blogueiras. Mas ela tava fazendo uns stories, cara, e aí no quarto tinha cocô do cachorro dela. Ai, que horror! Você sabe, né? Você chegou a ver? Meu, é muito tenso. Que Guga aí, horror, galera. que Guga aí que horror. vocês vão achar. E umas tristezas, assim, tipo, quando o cara é muito bonito. Tinha um cara que eu atendia que ele era muito bonito.
E aí ele cortava a unha e sei lá porque ele não jogava fora, ele acumulava um monte de unha cortada no cantinho. E eu pensava, por que, Jesus? Por que tão bonito e tão pouco? A pia dele era cheia ele fazia a barba com a maquininha, aí a pia ficava cheia de barba. O cantinho do móvel cheio de unha. E você abria a geladeira, tipo, as comidas de 3 meses lá dentro. Eu falava, Nossa, Corta você conhece tesão. o pior das Total. pessoas quando você limpa a casa delas, né? assim, tudo. Você sabe o que a pessoa come, como ela vive, os remédios que ela toma. Por um lado, as pessoas têm muita curiosidade. Então, se eu vou na casa de alguém famoso, ai, mas como que é? Aí eu sempre brinco quando alguém pergunta, eu falo, é sujo. Depois que eu saio, é limpo. Mas é isso, assim, é uma profissão que as pessoas não têm muita dimensão, assim, mas pra mim é muito no lugar de muito respeito, porque você está entrando na intimidade das pessoas. Então, é difícil, às vezes, muitas pessoas que eu conhecia sabia que eu precisava trampar, que eu precisava da grana, que eu tinha dia livre, ela precisava do serviço e ela falava, cara, eu tenho muita vergonha de você ver a minha sujeira. Então, eu ficava pensando, eu falei, meu, você tá precisando do trampo? Me chama. E a pessoa pensava nisso, e eu entendo um pouco do sentimento dela. Então, eu sempre deixei muito claro para as pessoas que eu não julgo. E uma coisa que me irritava muito era ver nos comentários de fotos de antes e depois. E aí a pessoa fala assim, nossa, que nojo, como é que alguém deixa a casa ficar nesse estado? E aí uma vez era uma casa, eu falei, você sabe quem é essa pessoa? Ela tem uma deficiência, ela não consegue mover os móveis e aí acumula. Ela também não tem, tipo, não é da conta da pessoa, mas a pessoa é deficiente, ela não tem grana para ter toda semana. Ela deixava chegar num certo ponto, eu ia lá e dava um jeito. E aí eu falei, por que é que quem sou eu para falar, ai, não pode deixar a casa assim? Porque sabemos, casa de ferreiro, espeto de pau, quando a minha casa tá suja, mano, ela tá muito suja. Então acontece. E aí, qual é a minha cara? Eu já precisei chamar uma faxineira, tava doente. E aí chegou aquele momento da pessoa limpando, ela falou: "O que que você faz?" Então, Cara, eu não sabia onde enviar a cara. Então, eu sou faxineira. a mulher já deu uma... E aí ela, conta mais sobre isso. É que eu tô doente. Por isso que eu tô precisando de ajuda. Então é isso. Então, não tem como você julgar. Às vezes tem uma galera que não sabe fazer, porque cresceu sem saber, os pais fizeram, a empregada da casa fez, a pessoa cresceu sem a menor noção. E aí sai da casa dos pais, vai morar sozinho e não sabe comprar um produto de limpeza. E eu vou falar o quê? Eu vou julgar o quê? Ela teve esse tipo de criação, esse tipo de oportunidade na vida. E aí, o máximo que eu faço, e é engraçado, eu sou uma senhora, eu tenho filhos. Geralmente, eu acabo falando, às vezes, com os clientes, uma coisa muito de mãe, assim. Então, eu já atendi uma pessoa que eu abri a geladeira e eu falei, amorzinho, você come assim todo dia? Não tem uma verdura nessa casa? Então, às vezes, você pega eu tenho um baita de um sentimento por vários clientes. E aí, eles são amigos. São pessoas com quem eu me sinto à vontade de fazer piada besta. Uma vez, caiu tanto cabelo da menina e o pelo do cachorro que eu juntei tudo e fiz um cachorro de mentira. E falei, eu não sabia que você tinha 3. Aí ela olhou, ela tomou um susto, ela... Meu Deus, eu achei que era outro cachorro mesmo. Eu fiz uma escultura de pelo, assim. Então, você vai criando ali uma relação com essas pessoas. Por isso que quem não está acostumado sempre fala comigo, os seus patrões... E eu falo, não tenho patrões, eu tenho clientes, eu presto um serviço, não sou contratada CLT de ninguém. E são pessoas que eu atendo, às vezes, uma vez por semana, às vezes, uma vez a cada... Quem mora na kitnet, sozinho, não tem bicho, não tem criança, não tem nada, você não precisa toda semana. Então, às vezes, eu atendi a pessoa a cada 2 meses, 2 meses e meio. Essa pessoa não é meu patrão, minha patroa. Então, foi uma nomenclatura também que para mim foi muito importante deixar claro, falar, são meus clientes.
Eu tô prestando um serviço e tô recebendo ali, eu sou freela e não... Porque eu acho que essa nomenclatura é muito... Ela impõe uma coisa que... Ela coloca uma hierarquia muito tóxica, né? E é uma profissão que é cercada disso. E aí, quando ela não tem essa forma tóxica, é o contrário do contrário, que a anja que vai na minha casa. E aí, a anja não tem Praticamente direitos da família. praticamente da família. Nossa, é eu a odeio os quadros anja. da família. Eu odeio, porque ele é a forma carinhosa de você cometer abusos com uma pessoa, porque você tira a relação profissional e essa pessoa se sente... ela se sente totalmente impedida de lutar pelos direitos dela. Porque a fulana, nossa, ela é quase uma mãe pra mim. Não quero ter Qual mãe, que é mano. Eu quero. Sua mãe, cara. O que a sua mãe é pra você? Ela é quase da família. Caramba, sua família te odeia. Cara, você falou essa coisa da mãe, não sei o quê. Eu lembro que eu tava lá no grupo do bairro e aí um cara postou uma descrição. Acho que você deve ter ficado sabendo disso. Eu vi. E foi lá na Santa Cecília. E eu morava Tinha nesse que ser. bairro, né? E aí, assim, várias pessoas progressistas, não sei o quê. Provavelmente o cara era super progressista. E aí ele falou que tava procurando uma mãe. E aí eu lembro que, assim, nos comentários, uma amiga especial, ela chama Evelyn, inclusive, ela, assim, pobre loucona, que nem nós, tá ligado? Comenta assim, tipo, que provavelmente ou a mãe ou a tia foi trabalhadora doméstica. Tipo, mano, que porra é essa de tô procurando uma mãe, sabe? Tipo, é assim que você trata a sua mãe? E eu lembro muito, assim, acho que a gente já trocou essa ideia, né? Porque eu trampei por um tempo fazendo o Guia das Trabalhadoras Domésticas com a Observatória. E eu lembro que a gente explicava coisas do tipo... Seu patrão vai viajar. Você pode escolher se você não quer ir. E se você for, você tem que ter horário e a passagem não é o pagamento. Tipo, ele paga a sua passagem. Tipo assim, muito caso de, vou te levar para a Disney. Pô, que legal. Só que aí que mora o abuso. A pessoa não é remunerada, ela não aproveita. Assim, parece... Eu sei. Você tem que pagar a passagem, você tem que pagar a alimentação da pessoa e a hospedagem da pessoa, se você quer ir dar. Mais salário, mais hora extra. Parece besteira, mas não é, né, Verônica? Acontece Claro pra que não. caramba. Aliás, a gente citou aqui o bairro. Foi o bairro que eu mais atendi. E aí você pensa exatamente isso. A galera viu o anúncio aonde? Nas redes sociais. Elas são teoricamente progressistas. São pessoas que têm o quadro da Frida Kahlo na parede. E aí, essa pessoa vira para mim e fala assim, pegue o seu elevador de serviço. E eu desço no... Que Ela falou, eu vou descer no meu, espera o seu. Pra puta que pariu. Que Então muda. é Você isso. não volta pra casa de uma fudida dessa? Não, eu colocava tudo numa planilha, e aí a pessoa dava umas loucuras dessa, eu já cortava. E aí eu lembro de uma vez também, muitas me chamavam pelas próprias redes dela, e aí a moça falou, quanto é a faxina? E aí o avatar dela tinha aquela bandeirinha, Bolsonaro. Aí eu falei, R$300 mais a condução, mais a alimentação. Meio período. Por transporte, eu estou me referindo ao Uber Black. Aí ela ficou meio assim, sério? Eu pensei, prefiro a morte. Já pensou se ela fala, quero? Tem uma amiga minha, a Jéssica Liar, um beijo, que ela introduziu o imposto para chato, imposto sobre chato, que ela cobra mais para cliente mala. Tá aí. Pois é, eu tenho medo. Aliás, eu vi um tweet dela que uma vez aceitaram ela. E ela ficou mal. Mas então é isso, sabe? Acontecem coisas muito malucas. Eu atendi uma vez uma moça que ela estava claramente transtornada. Ela morava num flat. Flats têm serviço de limpeza. E ela queria uma outra limpeza, uma coisa muito melhor. E aí me chamou. O jeito dela falar, eu percebi que ela estava meio ansiosa demais. Mais transtornada de droga? Então, e aí no começo eu não sabia o que era. Ela estava ansiosa demais, ela falava rápido, falava demais. E aí eu cheguei no flat, fiz a faxina. E ela chegou no final para me dar o pagamento. E, assim, flats não tem área de serviço. Aí ela brigou comigo que eu tinha aberto uma esponja. Uma esponja.
80 centavos no mercado, viu, gente? Né? Então, ela falou, já tinha uma aberta, por que você abriu outra? E aí eu falei, desculpa, porque quando eu vi a que estava aberta, eu já tinha aberto a nova. E aí ela começou a gritar, mas muito, muito. 80 centavos, tá, ouvinte? Só pra... Exatamente, para deixar bem, bem específico que é isso. E aí ela falou, então, ok, eu vou descontar do seu pagamento. E aí ela tirou R$50 do meu pagamento. E aí eu falei, pelo prazer de não ter que nunca mais falar com você, tipo, enfia seus R$50 no rabo. E beleza. Que Passou, corna. sei lá, menos de uma semana, eu vi num grupo e ela falou assim, eu preciso de um lugar para ficar, porque eu tô me separando e eu vou ter que sair do flat onde eu moro. E aí veio tudo na minha cabeça. Falei, cara, ela queria dar de presente a faxina pro cara, achando que ele chegando e a casa estando arrumada, as coisas iam ficar melhores. E ela descontou toda a frustração dela, a merda que estava acontecendo na vida dela, em mim. E aí Nossa. acontece muito esse tipo de coisa. As pessoas, elas descontam as frustrações dela, elas descontam a incapacidade delas, muitas vezes também. Então, coisas que ela não sabe fazer, ela vem e não pede de uma forma educada. Então, e tem gente que é louca mesmo, porque já me pediram no 17º andar, você não pode ficar do lado de fora da janela para poder limpar? Aí eu falei, não. Aí depois mas tem telinha de proteção. Vai você então, puta. Né? Aí eu falei, quando você colocou? Aí ela falou, tipo, 2008, sabe? Falei, você sabe que isso aí O tem uma primeiro validade governo de... Lula. Falei, você sabe que isso aí tem uma validade de 5 anos, né? E, sei lá, Tem que trocar as pro- mulheres. protege um gato, provavelmente, mas não uma mulher de 60 quilos. Eu falei, não, seu prédio tem que contratar uma limpeza dos vidros pelo lado de fora. Não sou eu que vou fazer isso. E ela ficou com raiva, tipo, como você se nega a fazer uma coisa? Porque eu tô pagando. Eu escutei tanto esse eu tô pagando. E é isso, é essa galera que é tecnicamente progressista, mas no momento... E às vezes eu ainda tento ser boazinha, porque eu penso, é que ela não sabe que tá errada. Juro por Deus que eu já pensei, eu já tive esse pensamento. Acho que ela não sabe que ela tá errada. Ou às vezes ela tá reproduzindo o que viu os pais fazendo. E aí eu tento... Você tem 30, 40 anos, meu. Mas tem Já passou do momento de você reproduzir as coisas sem... Mas tem uma Sim. coisa que eu queria, eu queria muito, assim, entender o que passa na cabeça das pessoas. Você sabe, minha mãe é trabalhadora Sim. doméstica, né? Vou tentar contar essa história sem chorar. E aí, a mulher virou pra minha mãe e falou pra ela limpar uma janela de 2 metros, assim, né? Enfim, grande a janela, muito grande. Com contonete. Cara, já me mandaram limpar o cantinho do degrau. E a mulher falou assim, eu não quero que você passe a vassoura. Eu quero que você pegue o pano, fique abaixada e passe com a sua mão, degrau por degrau. Passa você então, sua puta. E aí, ela ficou parada, assim, tipo, na ponta da escada, olhando. E ela falou, eu vou conferir se tá limpo. E aí, eu limpei, depois eu me tranquei no banheiro e comecei a chorar. E eu liguei pra minha filha até e falei, cara, você não tem noção do que essa mulher tá fazendo comigo? E minha filha falou, volta. E olha como a internet é um negócio louco. Eu falei assim, eu tenho medo dela falar que nas redes sociais que eu não quis trabalhar ou alguma coisa assim, dela falar mal de mim. E aí, quando eu cheguei em casa, cara toda inchada de chorar, minha filha falou, nunca mais aceite acontecer esse tipo de coisa com você. E aquela mulher, ela acabou comigo. Ela falou, ela fez eu limpar um vidro na chuva. E aí, eu não sei se vocês já viram, eu me senti o Temer regando a planta na chuva. Já viu essa foto? Tem uma foto do Temer regando uma árvorezinha e tá chovendo e tem um funcionário segurando um guarda-chuva na cabeça dele. Eu me senti o Temer regando a planta na chuva, cara. Porque não faz sentido. E aí é esse papo do, eu tô pagando, você vai lavar o vidro sim. Então, as pessoas, elas gostam muito de se sentir superiores. Tem gente que
se eu chego com uma garrafinha e ela fala assim, as minhas coisas são minhas, você não pode pôr a sua água na minha geladeira. Prato diferenciado, copo. Comida, sim, aí ela tem a comida, e aí coloca a bolacha em cima da mesa e fala, você pode comer esse, porque aí eu não vou usar prato, copo, talher, e aí ela não vai ficar preocupada. Então tem isso, eu recebo uma mensagem de gente que fala que tem que ir no banheiro na padaria. Nossa. Nossa, velho. Acho que era Natal, assim. Minha mãe... A gente quase nunca teve... Depois que meus pais se separaram, não foi o trampo que a minha mãe conseguiu. E é um trampo como qualquer outro trampo, né? Foi assim que minha mãe colocou comida na mesa. E eu lembro que foi sempre muito difícil ter minha mãe no Natal, porque, enfim, era uma obrigação ela estar lá. Então, acho que faz uns 2 Natal que a gente tem minha mãe. Só que ela sempre faz aquela ceia, deixa tudo preparado, e aí ela chega tarde em casa, tal, tanto que, enfim, a gente deixa o máximo de coisas, ajuda ela no máximo de coisas que dá. 24, aí eu lembro que minha mãe foi trabalhar no dia 26. Se eu te falar que a mesa do Natal tava lá, os pratos, copo, Cara, peru, que nojo, tipo assim, que nojo. e minha mãe, aí eu falando com minha mãe no WhatsApp, eu comecei a chorar. Eu acho que eu até postei no Twitter, eu comecei a chorar. você falou no Twitter. Eu falei assim, cara, isso aqui, o Natal é uma parada de confraternização, né? Tipo assim, Natal, pra mim, família, eu acho que pra vocês também sempre foi tipo isso, assim. A gente come, então, aí tá lá a tia na pia, lava a louça, não sei o quê. Mano, a louça do Natal ainda tava lá. Dia 26, dia 27, assim. Tava lá na mesa. Eu acho surreal. E como que a pessoa consegue viver nessa imundice, cara? Eu tinha uma cliente, assim, aí passando o tempo, eu comecei a entender melhor o que eu devia esperar das pessoas, além do que as pessoas esperam de mim. Falei, peraí, aqui é uma via de mão dupla. Eu estou prestando um serviço, mas eu cheguei num ponto que eu falei, eu vou ter que escolher as pessoas que eu vou atender. Porque eu já estava me sentindo confiante o suficiente para isso. E aí eu tinha uma cliente que eu atendia toda semana. E também, aí eu ia na sexta. Então, na sexta ela recebia amigos. Ou sexta, ou sábado e tal. E a louça ficava a semana inteira. E aí, cara, eu sentia o cheiro saindo do elevador. Ai, que horror! Era muito bizarro. E aí as pessoas começavam a esse tipo de costume. Eu tinha um outro cliente que ele simplesmente parou de descer o lixo. E aí eu só ia... E na casa dele eu não ia toda semana, não. Eu ia uma semana sim, uma semana não. Meu Deus do E aí ele acumulava os sacos de lixo na sacada. Se eu fosse vizinha, eu ia mandar matar ele. Porque, cara, é fedido. O que custa você descer? Tá lá na garagem o cesto de lixo. O cara tinha carro, desce no mesmo lugar. Desce com o saquinho de lixo, joga e entra no seu carro. Não vai cair sua mão. Então, às vezes eu falo, gente, algumas coisas... E aí, uma vez eu reclamei disso no Twitter e o cara escreveu assim, tá, o cara é obrigado a limpar a casa para receber a faxineira. Falei, não, são coisas diferentes, mano. Porque faxineira é uma coisa, e aí a doméstica que você tem todos os dias na sua casa é outra coisa. Aí ela vai exercer esse tipo de função. Porque ela é uma trabalhadora do lar, ela é uma secretária do lar, né? Ela tá todos os dias. Todos os dias ela vai ver a rotina. Agora, o cara que acha que em 8 horas, uma vez eu falei, gente, isso aqui que eu faço é faxina. Eu não faço um extreme makeover da sua casa. Só que tá achando que eu sou o quê, mano? O cara acha que é isso. É tipo aquele bagulho sei lá, do Luciano Huck que mudava a casa da pessoa toda. Uhum. Ele acha isso, que vai chegar, vai abrir a porta e falar, uau, é outra casa. E não é isso que uma faxineira faz. Então, o cara deixa por semanas, nunca limpou em cima da geladeira. Aí, uma vez eu adorei que eu falei assim, vocês sabiam que atrás da TV junta pó? Aí uma menina falou, meu Deus, eu nunca limpei atrás da minha TV. Pera aí que eu já volto. Então, tem coisas que... Tem gente que não sabe mesmo. Então, eu limpei o espelho da casa de um menino... Meninos, né? Limpei o espelho e ele falou, cara, eu sou bonito. Eu tava me achando mais feio, mas agora eu descobri que era só sujeira. Eu não tenho que aumentar o grau do meu óculos. E tem uma janela que eu acho maravilhosa. É a casa de uma amiga minha. E aí eu tenho o antes e depois. E ela falou, mano, tem uma bandeira do MST do outro lado da rua. Eu nunca tinha visto. E não dava pra ver. Parece exame de vista, assim. Uma foto tá muito embaçada e a outra dá pra ver tudo direitinho.
Mas assim, eu pessoalmente sou a favor da história de você dar uma geral na sua casa antes de receber a faxineira. Eu acho que a gente já teve essa conversa, que tipo, Sim. a faxineira, ela não vai ela vai pra sua casa pra limpar a sua casa. Ela não vai pra suas arrumar a calcinhas. bagunça. É isso. Então a galera deixa num estado lastimável, assim. Muita coisa jogada, muita louça suja, roupa em cima do sofá, coisa. E assim, eu já vi desde calcinha com bichinho, porque devia estar tanto tempo. Ai, que horror! Há tanto tempo pendurada que tinha uma larvinha andando no fundo da calcinha da menina. Eu não joguei fora, mas a mão deu segurando a minha mão falando, não joga fora, filha. Mas você faz o quê quando você vê isso? Deixa lá? Eu deixei lá. Falei, eu peguei um saquinho, tirei ela do lugar, lavei tudo, coloquei ela de volta no lugar. Porque eu não sou obrigada. Mas é muito gore essa parada de você conhecer a sujeira das pessoas. Então, e eu falo que eu costumo falar que eu tenho nojo de limpar os restos das pessoas. Tá, a galera, galera que tira cabelo e gruda no gruda no azulejo Ai, e meu deixa, Deus. aí Esse é o seca, pior episódio da história do podcast. seca e fica parecendo um Um negócio do Harry Potter, né? Primo-It, é. A primeira Parecendo vez, Chewbacca para fãs de Star Wars. a primeira vez que eu vi, eu dei um grito. Eu abri, era de cortininha ainda. Eu puxei a cortininha, parecia que tinha uma pessoa, assim, um cabelo A grande. Samara. Você acha todo mundo em pânico? É realmente. Que vai sair nos cabelos. Mas realmente, tipo, a montagem de cabeça que era um fio. É nojento, nojento. Então é isso, não é obrigação da faxineira, sei lá. Eu acho que socialmente falando, a gente tinha que ser ensinado a cuidar da nossa casa, da nossa sujeira. E aí, o que você não é capaz de fazer, você providencia com o serviço de uma profissional. Mas esse tipo de coisa eu acho muito absurdo. E é um Brasil, assim, eu acho que esse episódio tá muito nojento, mas eu acho que ele também expõe, né? Ele expõe um Brasil, e não é um Brasil paralelo, não, galera. Não é um Brasil paralelo, não. Nem É um um Brasil. É um Brasil onde as pessoas contratam um serviço doméstico e aí essa cultura escravocrata, cara. Escravocrata mesmo. Que você acha que você tem uma funcionária na sua casa que vem fazer um determinado serviço. Ela é obrigada a executar um monte de coisa e ainda tem esse abusos psicológicos. Essa relação de poder. Sim. Exatamente, nociva, né? abuso Horrorosa. psicológico, físico. A pessoa que contrata uma faxineira, ela acha que ela comprou uma pessoa. Que horror. E eu percebi isso muitas vezes. E assim, sendo neta de uma empregada doméstica, eu pensei, isso não existe mais, isso ficou lá nos anos 90. Quando eu vi e quando eu comecei a criar nas redes um espaço para elas falarem, falei, cara, é cada vez pior. E assim, a gente vê inúmeros casos de... se você vê eventos grandes, as meninas que trabalham limpando, elas ganham 40 conto para ficar lá, das 8 da manhã às 10 da noite. E então é uma outra forma. E é muito trampo. É muito Fazem trampo, é muito trampo. pesado. As tia, que a galera chama as tia, A né? tia, As não tem o tias, nome, não. as trabalhadoras, os trabalhadores, principalmente nessa pandemia de hospital, também são um serviço essencial, né? Sim. Porque a gente sabe que tem, né, os médicos, enfermeiros, a galera do atendimento, mas também precisa de uma limpeza, né? Minha tia é terceirizada. E pra acabar de fuder, tem as coisas da terceirização e uma galera que, mano, trabalha pra caramba e recebe pouco. Muito pouco. E eu reparei muito quando falavam os serviços essenciais. E aí falava médicos e enfermeiros. E nunca citavam os profissionais da limpeza. Que são uma das partes mais importantes do negócio. Sei lá, médico, enfermeiro e pessoal da limpeza. A gente tá tendo uma Sim. crise sanitária. A gente tá tendo uma crise sanitária. Exatamente. E aí, a pandemia serviu muito para a gente prestar atenção no quanto a gente precisa ter cuidado com a limpeza. E a gente viu que não tinha mesmo. Uma vez, há muitos anos atrás, eu falei que eu tinha nojo de sacar dinheiro com biometria. E aí eu falei, cara, todo mundo põe a mão ali, é muito sujo, muito nojento. E aí falaram que eu era muito fresca. Aí hoje em dia, todo mundo limpando a mãozinha com álcool, eu falei, viu? Como é que é? Então, a gente tem muito para evoluir, para aprender com essa questão da limpeza. Ô, Verônica, mas a gente começou pela metade, mas achei ótimo. Como é que você parou? Como é que aconteceu o Faxina Boa? Né, Porque você não foi sempre Eu faxineira, não né? nasci faxineira. Aliás, eu nasci provavelmente odiando limpar as coisas.
Porque eu fui a adolescente clássica que preferia, era que a minha mãe falava, vai cair só meu pai. Lavei 2 pratos, vou morrer. Eu era muito dessas. E eu tinha pavor de fazer qualquer coisa na minha casa. E eu cresci ali, né, na Santa Cecília, aquela região. Cresci ali e a minha família tinha boas condições financeiras. Eu estudei num colégio bom pra caramba. E eu não sabia muito o que eu ia fazer da vida. Tinha uma ideia. E toda a minha ideia foi por água abaixo quando eu fiquei grávida com 17 anos. E aí eu parei de estudar e fiquei só cuidando da minha filha. Então, quando eu resolvi que eu ia trabalhar, porque a minha família cuidou muito, eu fui muito mimada. E a minha família me sustentou, cuidou de mim e tal, até os 28. Eu comecei a trabalhar com 28 anos de idade, porque eu fiquei só cuidando da minha filha. E aí eu fiquei grávida de novo, aí eles falaram, opa, aí também não, né? E aí, quando eu comecei a trabalhar, eu já estava velha. Desculpa, gente, as pessoas de 28 anos estão ouvindo isso. Mas na minha concepção... Mas velha pra entrar no mercado pra de entrar trabalho. no mercado de trabalho. Pela primeira Me vez. passou a barra aí. Pela primeira isso. vez você tava muito velha, amiga. E aí, eu nunca tinha feito nada, não conhecia um bocado de coisa e não tinha estudo. Então, eu fui parar no call center. Porque eu sou ingênua o suficiente para pensar assim, ai não, são só 6 horas sentada, deve ser muito de boas. Aí que mora o perigo. É, ingênua, tadinha, nunca trabalhou, não sabia do que estava esperando atrás Mas você daquela já PA. tinha ouvido história de call center? Porque a galera que trabalha em call center fala que não é assim, não. Então, eu não conhecia ninguém que trabalhava em call center. E assim, os meus amigos eram do meu colégio, do meu bairro. E hoje, quando eu penso nisso, me dá até ainda me dá uma certa agonia. Eu sempre me senti muito inferior a todos eles. Meus amigos estudaram comigo, um colégio tradicional e tal. Eles seguiram uma trajetória que parecia muito óbvia. Fizeram boas faculdades, arrumaram bons empregos. A maioria dos meus amigos não moram mais no Brasil. E os que moram, trabalham em grandes empresas. E eu pensava, e os que não são do mundo corporativo são artistas. E são bons artistas. E eu falava, cara, todo mundo tem um talento, todo mundo sabe fazer alguma coisa, menos eu. O que eu sei fazer? Eu sei trocar fralda, eu sei ensinar a criança a ler e escrever, eu sei cuidar. E meus amigos não têm filhos, né? Aí estão começando a ter filho agora, que eu tô quase virando vó. E aí, tipo, isso me magoava muito. E aí, quando eu acostumei com o call center, porque é isso, né? Você acostuma. Eu fiquei quase uns 10 anos. E Ficou 10 anos no call center? Eu fui supervisora, fui coordenadora, fiz... Amiga, eu fiquei 3 meses. Dei treinamento, trabalhei em bastante empresa diferente. Então, hoje em dia, você pode me perguntar de seguro de carro, pode me perguntar de TV por assinatura, pode me perguntar de banco, pode me perguntar... Eu sei um bocado de coisa. E você tem PhD em cliente arrombado, então, né? Aí, sim, todo trabalho meu de atendimento era saque. Eu gostava de resolver ali a treta. Então, é porque eu preferia resolver a treta do que ligar na casa de alguém. Ah, eu ligava. Eu Ah, ligava então pra é oferecer por um isso. acordinho. Mano. E eu adorava pegar aqueles acordos, que era tipo assim, a pessoa devia 7 mil reais, aí o banco falava assim, paga aí 50. Aí eu ficava puta. Quando Sem a pessoa noção, fala né? não. Quando a pessoa falava não, sem noção também, Porra. né? Porque assim, eu fui pro call center... Por que eu fui pro call center? Eu não lembro, assim, mas eu fui também igual a Verônica, tipo, vai ser tranquilo. 3 meses, quase algum burnout, sei lá como Eu é vou que te fala. contar rapidinho pra contar minha história de call center, que eu fui Todo fazer uma mundo tem entrevista uma história de de call emprego no center. call center. Aí eu cheguei lá, toda camisa social e tal. Aí falaram, então, você tem que ter no mínimo 18 anos, não sei o quê. Eu com, tipo, 17, 11 meses. Vou pra casa. Aí eu fui. Ai, Aí foi amiga. isso. Ufa! Eu ligava pra Foi salvo. oferecer os acordinhos. Então, eu pensei nisso, eu falei, cara, eu não tenho capacidade de... Eu não sou insistente, eu não consigo, eu nasci com o dom da vergonha alheia. Eu não vou conseguir ficar lá forçando uma coisa que a pessoa não quer. Aí eu falei, Chamou de não, ser vergonha.
Mas eu acho que você cria muita casca nesse tipo de trampo. Sim. É ativo desse e de cobrança. De cobrança Então. deve ser o pior de tudo, assim. Eu acho que também quando você liga pra pessoa que cancelou um produto tentando fazer ela comprar aquilo de novo. Ai. Ela já sabe que é ruim, ela cancelou. Cacete, quem quer fazer isso? Que trabalho arrombado do caramba. E aí eu falava, não, atender perrengue, pra mim era... Eu gostava do desafio. Então eu fui super bem em todas as empresas que eu trabalhei. E aí chegou em 2015, eu estava numa empresa que eu ganhava bem, estava tudo certo. Eu adorava o lugar. Eu sempre trabalhei de noite, então eu sempre pegava ou o turno da madrugada, ou a pessoa tem que... Eu queria passar o dia com os meus filhos. Eu queria não pegar... Eu morava na periferia, não queria pegar metrô lotado. Então, se eu entrasse às 6, ou entrasse às 6 da tarde ou à meia-noite, pronto, eu pegava o metrô vazio, estava feliz. Saía às 6 horas da manhã. Onde que você morava? Eu morava no Aricanduva. Ali, entre o Aricanduva e São Mateus. Não. Naqueles lados. Para os meus lados, mas não muito. Eu morava perto do shopping, Aricanduva. Uhum. Rio das Pedras, avenida. Nossa, sim! E aí, tipo, o rolê da porra pra chegar no centro. Então, eu levava meia hora, 40... Não, mais, 45 minutos, 1 hora pra chegar no metrô. Nossa, é um trânsito no Aricanduva pra chegar no metrô e depois um metrô lotadaço. Exatamente. Pra chegar no centro. E aí era muito perrengue. E aí eu resolvi trabalhar de noite e tal, então eu tava feliz. Esse último call center que eu tava, que depois deu a treta, ele era na Frei Caneca. E aí eu tinha a doce ilusão, eu saía meia-noite na Frei Caneca. Eu falava, nossa, vou sempre pra balada. Não fui uma vez, eu saía derrotada e eu só queria chegar na minha casa. E aí essa empresa faliu. E todas as minhas responsabilidades vinham da grana daquele trampo. E eu, com meus filhos, com aluguel para pagar e tal. E aí eu dei uma leve surtada, porque quando eu saí dessa empresa, eu descobri que não tinha mais nenhuma empresa que pagava tão bem quanto aquela. E aí eu acabei caindo ali no primeiro que chamou, que falei, vai esse mesmo. Cara, ganhava um salário mínimo e o famoso vale coxinha. O atendimento era simples, era marcar exames para um laboratório. Mas... E aí eu pensei também, falei, não, é fácil. Não era fácil, porque liga uma grávida que precisa de um exame dos 3 meses. E eu falo, eu só tenho exame para daqui 45 dias. Ela falou, não, vou fazer 3 meses agora. E aí essa mulher acabava comigo, me xingava. Vários exames que são super difíceis de marcar. E tinha uma coisa que era tão absurda, que os convênios pagam muito mal para os laboratórios. E aí, o exame bom de fazer é a ressonância. Ressonância magnética é caro. E a gente ganhava prêmio por agendar a ressonância magnética. Só que você não pode oferecer isso para a pessoa. Então, você tem que ter a sorte da pessoa que precisa da ressonância ligar para você. Marcar o exame de sangue, você não quer fazer uma ressonância também, moça? Quer dar uma olhadinha aí nessa cabeça? E aí você ficava criando uma ansiedade de marcar a bendita da ressonância para ganhar uma panela de arroz, um negócio, porque seu salário é horrível. Aí eu lembro que dava sempre chapinha, panela de arroz, sanduicheira. Era o básico, assim. E hoje eu penso no quanto era humilhante a gente ficar ali sofrendo, esperando cair do céu uma ressonância para ganhar uma panela de arroz, sabe? Porque se você quisesse comprar com o seu próprio salário, você não consegue. E aí eu fui ficando doente. Eu perdi a casa, que eu morando ali, trabalhando naquele outro trampo. E aí, como é que você chega numa imobiliária e fala, tá aqui, eu ganho R$1.100. A imobiliária pede que você ganhe 3 vezes o valor do aluguel. Você vai alugar o quê ganhando R$1.100? Então, eu não sabia o que eu ia fazer. Eu fui morar num barraco com os 2 bonitos. Ela estava com a Claire. E você Claire. era mãe solo? Você é mãe solo? A Claire tem 17 anos. O pai nunca vimos. Porém, não queremos ver porque ele tem o combo completo. Ele é Minion e pastor evangélico hoje em dia. Ai, que horror! Mano, deixa Melhor ficar quieto, longe. deixa ele lá. Mas quando eu fiquei grávida, ele tinha 16 anos e era um roqueirinho cabeludo.
E tinha uma tatuagem de demônio no braço. Eu vi uma entrevista sua que você fala que você contou que você tava grávida e ele foi jogar videogame. Ele fugiu, ele fugiu pra jogar videogame e chorar as pitangas com um amigo. E aí foi nesse naipe. Eu falei, cara, ó o cara, você acha que eu vou ficar dependendo dele de alguma forma? Ele tinha 16 e eu tinha 17. Então, qual era a dificuldade dele, sabe, de assumir a responsabilidade dele? E se eu conseguia segurar a bronca. Então eu falei, eu me viro sozinha, não preciso. E aí a Claire com 17 e o Panda com 7 anos. Só que o pai do Panda, a gente tem ali a gente tem uma baita de uma amizade, ele é ótimo, ele é maravilhoso, ele é uma anta que... Eu amo. Eu amo. Assim, eu amo o pai do Panda. Aí eu falo, gente, ele é foda, eu adoro ele. Mesmo que ele seja burro, feio, pobre, e me dê 200 conto de pensão, ele é um ótimo pai. Ele é mesmo, gente. Ele é o máximo. Vocês acompanham a Verônica nas redes sociais, ela coloca lá. E assim, eu comecei a namorar com ele, a Claire tinha 6 anos de idade, sabe? Ela tem 20, vai fazer 22 agora. E ele fazia várias coisas, tipo de me ajudar com ela. E total, assim, sem pretensão nenhuma, tipo, vou ser o seu pai. Nunca. E aí, até hoje, a gente tem um baita respeito por ele. Uma vez ela machucou a perna, caindo da calçada, assim. E ele trabalhava em Alphaville, estudava em Carapicuíba e eu morava na região do Tatuapé. O mano saiu de lá daquela quebrada, foi, zero dinheiro, carregou ela no ombro até o hospital. Aí quando colocou o gesso, ele falou, não, beleza, agora a gente divide um táxi para voltar para casa. Nem existia aplicativo na época e tal. Então você vê que o cara, ele fazia coisas além do que era a obrigação dele ali enquanto a gente namorava. E depois que eu me separei dele, melhor ainda. A gente é muito mais amigo, o bagulho funciona muito mais da hora. Ele é um cara muito, muito firmeza para tudo. Porém, é lerdo. E aí eu falo, uma vez eu coloquei isso na legenda de uma foto no Instagram, que eu falei, se eu deixar meu filho com ele por uma semana, vai ser tipo o Woodstock de Itapevi. Assim, lama, sujeira, eles vão comer miojo, jogar até de madrugada. E eu não sei, eu tenho medo, assim, dos dois sozinhos. Eu não me reservo o direito de morrer, que eu tenho medo do Panda ficar com o pai. É nesse nível. E aí, assim, eu perdi tudo naquela época, tendo a responsabilidade de cuidar dos dois, basicamente sozinha. E com esse meu emprego incrível, eu achei um barraco no valor de R$500. De 3 metros quadrados. Mano, 3 metros quadrados é quase essa mesa, sabe? E eu lembro que eu encostava a mão em uma parede e o meu braço quase chegava na outra. E acabou a minha casa. E R$500 já é absurdo, né? A desculpa dos caras era, você está do lado do metrô. Que ótimo. São Paulo. São Paulo é isso. Aqueles cativeiros que você vê na internet cobrando R$1.500 de aluguel é real, gente. Amiga, a gente não tá fazendo competição, mas a minha mãe, a gente morou numa garagem e os caras simplesmente tinha, sabe aquelas garagens que você sobe, que que tem isso aqui na garagem? Aí eles botaram uma parede, chamaram de casa e alugaram pra minha mãe. Só que era mais barato, era 300, amiga. Mas não era perto do metrô. Não era perto do metrô, perto do sabia. metrô. E assim, a gente dividia um banheiro com as outras famílias que moravam lá, davam umas 40 pessoas. E Vocês dividiam um banheiro? O banheiro, a pia e o tanque. Meu Deus. Então, aí eu falei, eu tenho uma máquina de lavar roupas. A mulher falou, se você colocar ela aqui, todo mundo tem que usar. Tá, aí eu deixei na casa, eu tive que me desfazer de todas as minhas coisas, porque eu lembro que eu tinha uma TV grande. E aí eu falei, cara, aonde que eu vou colocar? Se eu colocar uma TV grande e o cômodo é desse tamanho, a gente não enxergava. Então, a TV eu dei para minha mãe, a máquina de lavar para minha irmã, uma coisa. E aí, de repente, eu tava ali sem nada. Tipo, você não consegue colocar as ideias no lugar. E aí, a gente ficou morando naquele cômodo por 10 meses. E aí, era o final, era setembro de 2016. Perdi 100% da esperança, da paciência. Eu falei, não vai adiantar. Não, eu posso marcar 600 ressonâncias por dia. Eu vou continuar morando aqui. E aí, eu tentei suicídio.
e fui internada no hospital. O engraçado é que o meu salário era muito impactado porque eu pagava o convênio. 3 pessoas, R$ 100 por pessoa. Então, meus 1.100 virava 700 conto. Aí, os outros descontos de VR, não sei o quê, o Vale Transporte, eu ganhava 680, pagava 500 no barraco. E aí eu falei, cara, a vida não pode ser isso aqui, eu não quero. Falei, se os meus filhos... E tem muita gente, os julgadores da internet, falavam, como você teve coragem de tentar se matar se você tinha seus filhos? Falei, é isso. Eu queria uma vida melhor para eles e eu achei que eu atrapalhava eles. Se eu não tivesse aqui, eles podiam ter uma chance melhor. E aí eu fui internada. E eu fui internada numa clínica muito da hora. E aí eu fiquei pensando, até que enfim valeu essa merda desse convênio que eu tô pagando. Porque no dia que eu tentei suicídio, a gente já tava quase uma semana sem comer. Eu não aguentava mais. Sabe, meu filho tava ali com 7, 8 anos e tinha que dividir pedaço de pão ou dar pipoca. Pipoca de manhã, pipoca de tarde, pipoca de noite. E eu sou muito viciada em chamate. Eu amo beber chamate. E eu usava o mesmo saquinho de chá para fazer vários chás. E aí depois ele já tava horrível, assim, porque não tinha mais como sair ali o chazinho daquela erva velha. E aí eu falava, não é legal, cara, não quero isso. E aí no hospital eu fui internada e era em Moema. Tinha 5 refeições. E eu dormi sem alguém falar, mãe, pega minha toalha. Aí eu pensei, mano, é uma baita de uma oportunidade de eu pensar no que eu quero da vida. E aí eu falava, eu aproveitei o tempo, a comida e a tranquilidade de ter um médico do meu lado, de ter a enfermeira, de ter o tempo. Eu falei, esse tempo que eu vou ficar internada aqui é o que eu vou usar para sair daqui melhor. E aí um médico falou assim, eu não te acho doente, eu vejo que você é pobre. Pobre você pode mudar. Se você fosse doente igual as meninas que estão aqui, que tem uma doença psiquiátrica foda e vai precisar de um monte de remédio, eu não acho que você é esse tipo de pessoa. E aí eu saí, fui pro quarto e fiquei pensando, filho da puta, ele é médico, deve ganhar bem pra cacete. E joga na minha cara que eu sou pobre. E aí eu pensei, mas ele tem razão. E Ele não falou nem nesse lado, né? É. Nesse lugar. E aí eu pensei, não, eu posso mudar mesmo. Mas não sabia como. E aí quando eu tive a alta e fui liberada do hospital, eu fiquei em casa, na casa da minha mãe, na verdade, porque falei, eu não posso olhar para a cara daquele barraco agora, eu tô me recuperando, não quero ver. E aí fui para casa da minha mãe. E aí eu já tava meio de saco cheio depois de um tempo, porque você mora sozinho um tempão, aí você tá na casa da mãe, com a mãe de olho, né? Eu não podia pegar uma tesoura para abrir uma embalagem. Porque aí minha família falando, não, você não pode ficar sozinha, cuidado com ela. Aí ficava todo mundo de olho em mim o tempo inteiro. E aí eu falei, ai, pelo amor de Deus, deixa eu ir na casa de uma amiga. E aí minha mãe ficou com medo, mas deixou. E aí chegando lá, eu comecei a limpar a casa dela, que tava zoada. E aí quando eu falo isso, as pessoas falam, oi, quer ir na minha casa? E aí no final ela me pagou. E eu falei, pera, as pessoas ganham isso para limpar e eu limpo tão de boas? Interessante. E aí eu já, sei lá, fui dormir pensando na Kim Kardashian jogando as notas, falando, mano, é isso que eu vou fazer, eu vou trabalhar fazendo faxina. E aí comecei a atender só as amigas. Aí uma amiga falou, quando é que você vai anunciar isso como um trabalho? E aí eu resolvi fazer o post, não sabia o que fazer. Aí A gente separou aí a produção. Eu conversei com o pai do Panda e eu falei, pô, faz um bagulho pra mim. E aí, e aí a gente começou a fazer os anúncios inspirados nas séries que eu gosto e tal. Porque... Cara, e assim, eu adoro que é os Casa Limpa na velocidade da luz. Não deixe sua faxina para o futuro. Toda limpeza é uma nova história. Cara, eu falei, eu queria que as pessoas soubessem quem eu sou, do que eu gosto. Em vez de falar, tá, me chama a fazer faxina porque eu tô precisando. Porque a real é essa, todo mundo coloca esse tipo de anúncio. Eu tô precisando muito. E às vezes você não sabe se essa pessoa trabalha bem, se ela gosta do que ela faz. E eu deixei muito claro, eu falei, mano, eu sou uma da hora, me chama, limpa uma bem sua casa. E isso fez com que as pessoas quisessem me levar para dentro da casa delas.
E aí acabou acontecendo também de abrir um espaço. Meu, eu postei aqueles anúncios, deu 4 dias, me ligaram para dar entrevista na TV. E a produtora falou assim: e aí, é a faxineira famosa? Aí eu pensei, mano, nem existe isso, ela tá louca. Falei, não pode ser. E aí, meu celular ali, né, aparecendo. Uma vez eu tava dormindo já, 2 e pouco da manhã, e um monte de áudio de WhatsApp. Aí eu, cacete, que porra é essa? Aí cliquei, era uma galera que tava no Sucessos, falando, a gente tá vendo aqui na internet, você é mó foda, mano, vem pro bar com a gente. Falei, meu, rapaz, eu trabalho à noite, eu trabalho o dia inteiro, você acha que à noite eu quero estar no bar? E aí eles, não, você é muito foda, parabéns. Galera bêbada viu meu número e começou a me chamar. Mas eu percebi isso, eu falei, poxa, as pessoas estão vendo a minha profissão de um jeito diferente. Eu tinha um espaço, porque eu criei a página do Faxina Boa e tinha ali 6.000 pessoas. No 2, 3 dias que eu tinha criado a página. Então eu falei, beleza, vou colocar isso aqui para ser o espaço para eu falar. Só que eu nunca sabia, eu nem sabia o que eu estava fazendo. Não sabia olhar depois quantas pessoas viram, não sabia como funcionava, não sabia fazer os posts de forma técnica. E eu morro de rir, porque depois eu fui dar palestras para... Me chamaram para dar palestra numa faculdade de publicidade de burguês safado. E eu falei, mano, não podia nem passar na porta da faculdade de vocês, não tem nem dinheiro para andar aqui na calçada de vocês. E vocês estão me chamando para dar aula, é isso mesmo? Porque quando eu era criança, eu queria fazer alguma coisa desse tipo. Eu queria trabalhar com publicidade, ou eu queria ser repórter, ou eu queria comunicar de alguma forma. E aí eu pensei, nossa, velho, nem acredito que agora eu tô fazendo isso do meu jeito torto. Então, o Faxina Boa escalou muito rápido para coisas que eu não fazia a menor ideia. Porque quando me chamaram para dar uma palestra, eu achei que o cara tava doido. Meu, que história foda, que história incrível. E você fala bastante que a faxina, ela foi a sua forma de entrar no empreendedorismo, né? Você fez Sim. ela se tornar outra coisa. Eu nem entendia o que era empreendedorismo. Hoje eu vejo que cada pessoa que cuida da sua própria carreira, que toma conta ali da sua vida, é uma pessoa empreendedora. Então, eu achava que era alguém que tinha uma grande empresa, que dava emprego para os outros. Uma startup. Eu achava que esses eram empreendedores. Tanto que quando me chamaram para fazer uma aceleração do Google, eu não tinha nem computador, velho. Tava lá. Aí nessa época eu tava morando em Itaquera. Morava depois do estádio. Cara, eu tinha que estar 8 horas da manhã no Google Campus. Nossa. Que rolê. Onde você morava pra lá de Itaquera? Então, eu morava perto tem uma faculdade, a Universidade Brasil, Sim, que era Unicastelo. Tem um parque de diversões da hora. Uhum. Era ali, era a ruazinha do parque de Pega diversões. uma perua, metrô até Itaquera, de Itaquera até a Sé, da Sé até Paraíso. É isso, e descia na linha verde. Mano, aí eu acordava 5 e pouquinho, porque tinha que deixar as coisas prontas para os meus filhos. Tá? Ia dormir tarde, porque ajudava a fazer lição. Acordava muito cedo, chegava lá no Google, 8 da manhã. Quando dava meio-dia que as meninas saíam, eu ficava assim. As meninas saíam para comer e eu ficava na sala. Aí um dia uma das alunas falou, por que você não sai para comer? E aí eu fiquei pensando, falei, ela podia formular a pergunta diferente, porque eu não quero responder. E aí eu não respondi, ela falou, você quer almoçar comigo? Aí eu pensei, agora ela perguntou do jeito certo. Cara, eu ia com o bilhete único só. Com papel e uma caneta, morrendo de vergonha. As aulas, todo mundo abria lá os MacBook e fazia as atividades. Eu fui fazer a primeira atividade no computador 2 meses depois que acabou o curso, que foi quando eu consegui comprar um computador para mim. Então, eu tinha muito medo desse negócio de, ela é empreendedora. E eu falava, mano, eu sou muito fodida, eu não consigo fazer as coisas. Por que é que estão me colocando nesse lugar? E aí começaram a me chamar para eventos de empreendedorismo. E eu ficava muito apavorada, porque eu pensava, eu sou uma fraude, para que eu tô aqui? Eu não sou rica. Então eu associava muito essa coisa você tem que ter grana para ser
para colar no clubinho dessa galera. Hoje, esse povo que me chamou para fazer a aceleração no Google, elas criaram modelos de negócios totalmente diferentes para mulheres da periferia, para mulheres pretas, para quem não tem a grana. E aí Eu elas... fui, tem lanche. Tá vendo? Fui, Agora tem tem lanche. Não tem como essa parada de computador, você ganha um caderninho, então todo mundo tá no caderninho. Entendeu? Eles começaram... E aí eu pensei, cara, por minha causa, por eles terem visto que eu chegava lá e ficava encolhidinha no canto, porque... Se alguém já subiu no último andar do Google Campus, é 50 conto uma salada com um negócio ali. Um quiche, uma salada e uma bebida. Aí eu falei, rapaz, 50 conto, eu preciso ir no mercado comprar coisa pra semana. Então, parece que é meio que de propósito para excluir a gente desse tipo de oportunidade. Eu olhava os curso online eu não tinha condição de fazer. Curso presencial, então pior ainda. E aí eu resolvi meter a cara de pau. Então, eu fazia faxina para publicitário, eu falava, oi, presta aí um livro seu, dá um login e senha. Uma vez eu falei pro cara, dá um login e senha dos seus cursos. E o cara deu? Deu. Pronto. E aí, professor, fazia faxina para professor de algum desses cursos que me interessava. Uma vez, eu criei toda a coragem do mundo e falei, você pode me colocar como uma das alunas do seu curso? Aí ele falou, olha... Não, eu dou a aula dentro do espaço da faculdade, eles têm que autorizar. Mas eu te falo. Aí eu falei, o famoso vou ver e te aviso. Aí eu fiquei na minha. Aí depois ele falou, claro, pode vir. Yes. Ai, que bom, que E aí bom. eu comecei a aprender um bocado de coisa. E aí foi melhorando. E aí quando eu comecei a fazer palestra, eu comecei eu fazia as minhas faxinas sempre com o celular do lado. Então eu levava e colocava assim... E ficava assistindo os TED dos outros. E limpando as coisas. Aliás, eu tenho uma história muito triste, que aí eu falava... Eu chegava na casa da pessoa e pedia a senha do Wi-Fi. E tinha gente que negava, né? Aí eu colocava o celularzinho assim, em pé. Aí uma vez eu estava assistindo uma palestra. Acabou a palestra, começou a passar Choque de Cultura. Foi bem quando eles começaram a bombar. E eu comecei a dar várias risadas, eu bati a mão no celular e ele caiu no balde. Derrota. A empreendedora não tem um minuto de paz nesse país. Que ódio! E aí, tipo, Deus dá com uma mão e tira com a outra. Ai, que ódio! Eu vou interromper pra falar uma história de Deus dar com a mão e tira com a outra. Eu passei na minha prova prática do Detran há uns meses aí. E eu tava muito feliz com isso, que eu passei de primeira. Eu até falei assim, não, se eu passar de primeira sem ter que pagar a taxa, que é um absurdo, eu vou me dar um tênis super bom, tal. Aí eu não comprei a porra do tênis, que é caro o tênis que eu me prometi, então eu fiz na volta a gente pega pra mim mesma. Aí, beleza. Peguei minha CNH e fiquei esperando um mês ela chegar e ela chegou. Aí eu toda feliz com a minha CNH e tal. A minha CNH, minha permissão pra dirigir, né? Aí, né, Deus me deu a oportunidade de passar de primeira na prova do Detran. Aí eu perdi o filho da puta do documento. E eu vou ter que pagar R$107 pra uma segunda via. Evelyn, lá no grupo, gente, vocês viram minha CNH? Pessoas que trabalham nessa empresa, na outra empresa que eu trabalho, que moram comigo, que convivem comigo do mesmo jeito. Se vocês acharem minha CNH, me falem. Porque eu não acho. Mas eu sempre falo, a exaltação, ela é breve, né? A humilhação, ela é bem permanente. E quando você tá muito... Eu falo, quando eu tô muito exaltada, eu tenho medo, porque a humilhação tá só assim, ó. Esperando. Ela tá esperando, velho. Eu tento não falar muitas coisas das minhas exaltações, com medo da humilhação vir e me dar um capote. Verônica, deixa eu... Eu não quero cortar, a gente tá dando risada aqui, não quero cortar muita onda, mas eu acho muito interessante, assim, você falar disso e falar nesse espaço, porque, por exemplo, a gente viu aí seus cartazes, você misturou coisas da cultura pop, e eu já vi você falando muito sobre isso, né, sobre os estereótipos que existem com as trabalhadoras domésticas, né, e você já contou várias vezes, né, tem episódio que você conta sobre você ser questionada porque você não parece uma trabalhadora doméstica, né, eu queria muito que você permeasse isso um pouco, porque eu acho muito importante a galera que tá ouvindo a gente. Eu acho que a primeira questão, a gente falou um pouco antes, é a história a tia da limpeza. Então, quando a pessoa trabalha numa empresa, ela ganha aquela roupa ou cinza, ou marrom, ou azul marinho, larga, feia, justamente para ela não ser visível. E aí...
ela perde o nome e vira a tia. Então, você não tem identidade quando você trabalha limpando. E aí, no final das contas, quando eu comecei a colocar ali a minha cara e falar, olha, meu nome é Verônica, eu sou faxineira, já pegou uma raiva nas pessoas. De falar, por que ela acha, né? Tipo, como assim? E aí depois eu comecei a ouvir esse tipo de coisa. Ah, eu me lembro quando eu fui fazer a matrícula na escola do Panda. Conversando ali, estava a diretora da escola, a coordenadora pedagógica e a funcionária que mostrava a escola. E aí ela falou, você trabalha com o quê? Eu falei, eu sou faxineira. Ela, nossa, uma moça tão bonita. Oxi. E aí eu falei, o que tem? E você aí toda feia, trabalhando. Aí, no que você trabalha. Você, velha, carcomida, diretora de escola. Então, é bizarro. Várias vezes acontecia esse tipo de coisa. Nossa, então, se eu falasse que eu sei alguma coisa. Porque, tecnicamente, você não pode ser faxineira e saber coisas. Então, Você já viajou pra fora, né? Então, depois que eu comecei a fazer faxina, mano, eu ralei 10 anos no telemarketing. Minhas férias era basicamente vender a metade, porque eu precisava da grana, e ficar os dias que eu conseguia em casa vendo anime. Bom, barato. Vou resgatar esse assunto, inclusive. Bom, barato, gostoso. E sem poder comer muitas coisinhas, porque as coisinhas eram caras. Então era só assistindo mesmo. Não tinha passeio, sabe? O meu primeiro passeio com a minha filha já tinha 20 anos de idade. Então, eu não tive condições de proporcionar essas coisas legais, assim, para os meus filhos. E aí, fazendo 2 anos de faxina, eu juntei uma grana e fui pra Europa ver um show de rock. Mano, Qual show? a banda chama Tu. Assim, ela não é uma banda muito conhecida no Brasil, mas tudo bem. Não, ela já falou e eu fiquei legal, amiga. Não, e assim, Legal, amiga. Te e apoio. é uma banda que eu gosto muito. Desde adolescente, eu tenho, tipo, umas 4 tatuagens, assim, de homenagem pra banda. Eu sou loucona por eles. E... Eu vi um podcast que você tava falando que o pessoal chega em você e fala, como assim você é faxineira e ouve punk? E aí eu escutei, inclusive, de uma supervisora de call center, que era uma conhecida, a gente não era amiga próximas, mas uma conhecida de trabalho, e ela falou assim, fiquei sabendo, menina, que você tá trabalhando agora como faxineira. Vai ter que começar a escutar música de faxineira. O que é música de faxineira? Ela, uns forró, sertanejo. Então, tipo, acontece tanto das pessoas terem essa visão. A faxineira é uma tiazinha do saquinho de a sacolinha do mercado no braço, no antebraço, e ela é burra, ela não sabe nada. E aí eu lembro da minha avó. A minha avó era muito esquema. Ela morava no quartinho de empregada da casa dessa família fodona. E ela tinha muitos livros, muitos discos. Ela conhecia um bocado de coisa. E a minha avó, ela tinha uma mentalidade com relação a mim que, cara, não sei por que ela tinha esse pensamento, mas ela virava para mim, na casa tinha 2 crianças na época. E à medida que eles foram crescendo, a minha avó falava assim, a Flavinha gosta de comer em tal lugar. E ela lê essas revistas aqui. Quando a menina não queria mais a revista, ela me dava. E aí tinha umas revistas gringas, umas coisas, e eu lia tudo. De música pop, de rock, de moda. E aí ela falava das roupas que a menina usava, dos lugares que ela frequentava. E como ela morava lá e tinha uma grana, aí ela prestava atenção nos lugares onde a patroa ia. E depois ela me levava nos lugares. A gente conhecia de tudo. E aí eu me lembro que uma vez eu fui fazer uma faxina nos Jardins e eu entrei no Santa Luzia e fui comprar um negócio. Tipo, Santa Luzia, para quem não sabe, é um supermercado classe AAA. E as pessoas, inclusive, me olham assim com cara de o que ela tá fazendo aqui? E eu passo plena e olho e Nunca faço a tive mesma... coragem de entrar Eu no faço Santa a Luzia. mesma cara, faço cara de o que você está fazendo aqui, por acaso? E aí eu fiz um check-in uma vez, no Facebook. E alguém comentou assim, nossa, você entrou no Santa Luzia? Eu falei, desde criança. Inclusive, eu vim comprar uma geleia inglesa que eu gosto muito. E a pessoa falou, como assim? E então, as pessoas não sabem que eu venho de uma família de classe média, de média para média alta.
E a minha avó me via como se eu fosse... Ela não via diferenças entre mim e a filha da patroa. Então, ela me criou burguesa, safada pra caralho, igual a menina. E aí, quando as pessoas veem que eu gosto de coisas e que eu conheço coisas, como assim? E tem uma coisa do como ousa conhecer isso e gostar disso. Eu passo muito por isso. E aí, eu chego no prédio, o porteiro fala: ai, você tem celular, você chega de Uber, você não sei o quê. Ai, e aí, uma vez, um porteiro me chamou de abusada. Cara, aí eu falei, é por isso que me chamaram para dar palestra, mano, porque na hora que eu pego para falar, eu não sabia que eu era palestrante, mas em casa com os moleque, fez bosta, é palestra de 1 hora. E aí, com esse porteiro foi isso. Eu falei, pera. Falei, eu tinha ido na padaria do outro lado da rua, e é uma padaria cara. E aí eu cheguei com o saquinho da padaria, ele falou, você anda de Uber, você come na mesma padaria que os moradores do prédio compram. E aí eu falei, e qual é o problema? Aí ele não soube responder, sabe? E ele falou, é uma coisa muito de abusada. E aí eu falei, tanto não é como você trabalha, você ganha seu dinheiro, você não vai ser barrado se você entrar lá. É uma coisa que ele aprendeu. E ele não se ele não era sente bem-vindo, digno né? de... Ele não é bem-vindo na padaria dos burguês. E aí eu falei, cara, eu vou vir aqui semana que vem limpar de novo. Ah, e ele tinha me chamado de abusada porque eu tinha chegado 2 horas da tarde para fazer faxina. E todo mundo chega cedo. Só que eu estudava de noite. Então eu chegava mais tarde para já sair e não ficar na rua sem ter o que fazer. E aí, quando ele falou, eu falei, semana que vem, quando eu voltar, eu quero que você me conte o que você mais gostou de comer lá. E eu dei 2 dicas para ele. E aí, quando eu cheguei, ele falou, cara, nossa, aquele pão com queijo, não sei das quantas, é muito bom, né? Eu falei, exatamente. Eu quero que você ocupe os espaços que a cidade é sua. Mano, é o imaginário, a construção do imaginário, ninguém fala. Ninguém precisa falar pra você. É um racismo silencioso. Porque a galera, quando vai falar dos Estados Unidos, sei o quê, teve aquele discurso do Life, né, por exemplo, porque os negros foram segregados. A gente é segregado nesse país também. E não é que tem uma lei dizendo que esse é um bebedouro de negro, esse é um bebedouro de branco. Parece que é um pacto, né? E Cara, é a rua. Você anda na Oscar Freire, eles te olham. E aí, tipo, se você não tá de branco, carregando o carrinho do filho de alguém, se você não tá caracterizado como alguém que está servindo, aí fala, por que você tá aqui? E aí, eu até dei risada quando você perguntou que eu viajei para fora, eu tinha muito medo. E eu tinha medo de ser barrada na imigração. E eu falava... E ninguém entendia. Meus amigos brancos, ricos, nunca entenderam. E eu falava, cara, e se eles não forem com a minha cara e me mandarem de volta? E aí eu fui com uma pasta cheia de documentos, não sei o quê. E eu contei isso para uma amiga branca, classe média, e ela falou assim, eu acho que você não seria barrada, porque você tem cara de artista. Aí eu pensei, amiga, tá tão errada essa sua fala. O fato... Aí, quer dizer... O preto que pode viajar para outro país, ele ou é jogador de futebol ou é artista? Então, tipo, foi muito errado o comentário, mas ele é comum, ele é corriqueiro. E não é toda hora que eu tô com vontade de ensinar esse tipo de coisa e falar, não fala isso. E eu cismo muito de falar para as pessoas para elas não terem medo. Tanto que eu cresci ali no centro, fui para a periferia. Hoje moro no bairro do Limão. Pra mim, essa cidade inteira é minha. Eu ando do mesmo jeito que eu vou para comer em restaurante 5 estrelas. É o mesmo jeito que eu sento na calçada da Silvio Romero para comer o dog. Na hora que tá tudo cheio, não tem um banquinho para mim. A véia cansada, os jovens não levantam pros velhos comer o dog. Eu fico mó triste. Eu sento no chão na calçada e como. Do mesmo jeito. Então, eu não tenho essa... Eu já tive essa coisa, sabe, eu tinha uma loja que eu não entrava, porque eu achava que a loja tinha um ar imponente que me repelia. É tão idiota, mano. É uma fast shop. Eu achava que eu tinha, tipo, eu posso entrar nas Casas Bahia, eu não posso entrar na fast shop. E eu já tive essa sensação, e eu não tenho mais, com nada em lugar nenhum. Que eu não quero isso pra mim, eu não quero isso para as pessoas que estão ali acompanhando o que eu faço. E é por isso que me perguntam muito se eu sofro racismo.
E eu falo, não, cara, eu sofro preconceito de classe. Muito, muito. Então, como que você é faxineira e sabe... E aí, eu tenho uma noção muito básica de japonês. Eu estudei 3 anos, mas eu peguei ali a moral assistindo anime. E se eu falo em japonês na frente de um cliente e falo, eu já fui pro Japão. Então, a maioria, né? Tipo, que gosta das mesmas coisas que eu, já foi. E eu falei, eu não tenho grana pra ir, mas eu aprendi a falar. E aí eles olham e falam, nossa. Então, eu ouvia muito isso. Como que você sabe? Como que você aprendeu? E aí, um repórter foi me entrevistar lá no barraco onde eu morava. E ele viu que não tinha uma TV lá dentro. E ele perguntou como que eu tinha conseguido fazer cartazes de séries se eu não tinha uma TV, como que eu sabia que as séries existiam? Sabe? E outro muito, muito maravilhoso, homem, perguntou quem pensava pra mim nos posts que eu fazia. Tem muita coisa, cara, pra gente mudar. Muita coisa, muita coisa. Muita coisa. Então, eu já sofri todo tipo de ataque que as pessoas não sabem que é um ataque. Então, se eu chego para fazer uma faxina, eu lembro que o bendito do celular que caiu num balde, ele era um celular lançamento na época, e ele tinha uns módulos que grudava, e aí dava para transformar ele numa câmera, num minigame, tinha um projetor e tinha uma caixinha de som. E aí eu comprei o módulo da caixinha de som e colocava ele assim. Então eu conseguia ouvir bem em qualquer lugar que eu tava e ele ficava em pezinho. E aí ele tinha acabado de lançar. E eu cheguei para fazer uma faxina, coloquei ele assim e a cliente falou: "Por que você tem esse celular?" Aí eu pensei: "Porque eu comprei, paguei, é meu." E ela falou: "Você não acha que ele é muito bom para uma faxineira?" Como tem gente desgraçada no mundo, né? E aí aquilo me pegou de um jeito que eu trabalhei que nem uma condenada para ter um outro mais caro ainda. Porque isso pega a raiva. Eu falo que eu conquisto as coisas com raiva. E eu não queria que fosse assim. Mas quando alguém vira e fala, você não pode ter. Você não pode. Quem falou que eu não posso? Posso sim. Então, eu luto muito para os meus filhos terem tudo do bom e do melhor, para eu ter. E eu falo, eu não quero ser, tipo, eu não quero esbanjar e ter coisas idiotas, sei lá, meu helicóptero de ouro, minha piscina de chamate. Mas não é isso. Mas eu quero chegar e falar, beleza, esse celular é bom, ele vai atender as minhas necessidades? Eu quero ter ele. E foi 4 anos juntando a porra do dinheiro pra comprar o celular. Inclusive, lançou outro hoje, eu não quero saber o que ele faz, porque não vou comprar outro Pra não querer ter, realmente. Lançou um novo hoje, já vieram me perguntar, você viu? Eu falei, não vi, não quero ver. Porque eu Não passei vi. mal, eu passei mal na loja comprando. Eu nunca tinha comprado um bagulho tão caro, começou a dar vontade de fazer xixi. Eu comecei a suar. A menina foi somando, porque eu falei, eu vou levar o celular, a capinha, colocar a película. E aí ela foi colocando os negócios e ela, você quer de quantos giga? Aí quando eu ia falando e aumentando o valor na tela, eu... Aí eu pensando, não, mano, sai correndo, sai correndo. Obrigada, moça. Tava só dando uma olhadinha. Você entrega o cartão, a pessoa segura de volta. Aí ela percebeu que eu tava nervosa. Ela, moça, quer sentar? Eu quero me dar uma água. Mas comprei e assim, não quero que as pessoas venham dizer se eu posso ou não posso. Eu é que vou dizer o que eu posso ter e o que eu não posso. E aí, isso vale para várias outras pessoas. Então, quando vem alguém que fala, eu também sou faxineira, juntei uma graninha. Teve uma moça que ela falou, juntou a graninha dela, comprou um carrinho, depois começou a trabalhar como Uber, pagou a faculdade, fez uma faculdade de 2 anos. Isso quando eu comecei o Faxina Boa. Ela fez uma faculdade de 2 anos e depois ela veio me falar recentemente. Ela falou, comprei uma casa. Falei, mano do céu, eu ainda não, amiga, me ajuda aí, ensina aí. A moça que limpa lá em casa tava contando que ela tá construindo uma casa pra ela e ela vai fazer uma piscina linda com a churrasqueira. E que aí uma das moças de que ela limpa a casa tinha falado, como assim você vai fazer uma piscina? E ela, eu vou fazer uma piscina. E aí eu falei, é isso aí. E ela falou, vou te chamar pro churrasco. Eu falei, vamos. Exatamente. Então, as pessoas têm muita raiva do progresso do preto, do pobre. Então, quando eu viajei, teve muito questionamento, como é que eu consegui.
fazer uma viagem, como é que eu consegui melhorar e me mudar de bairro, melhorar a minha vida, comprar coisas. E eu falei, eu não quero fazer isso sozinha, então eu quero muito que as outras pessoas também tenham essa chance e, principalmente, eu quero que as pessoas saibam que elas podem ter. E ao mesmo tempo que eu sei que eu sou um ponto fora da curva, e não é toda faxineira que tem as mesmas condições que eu tive. Porque quando eu recebo mensagem de gente falando, eu entro 7 horas da manhã, saio 8 da noite e ganho 40 conto. O que eu vou falar para essa mina? Alguém que veio para São Paulo, tá se ferrando, trabalhando pra caramba e não consegue ir para Pernambuco visitar a mãe. Então, são situações diferentes, mas dentro do meu conteúdo que eu posso falar para essas pessoas para que elas busquem melhores condições de trabalho e aprendam os direitos dela para poder progredir, puta, eu vou fazer com a maior felicidade do mundo. E eu acho que tem uma responsabilidade nossa, né, enquanto pessoas que são contratantes de trabalhadoras domésticas, que é, cara, o piso tá assim, o piso salarial é esse, de uma diarista. Cara, paga mais, paga o Uber, Sim. dá aquele tapinha na casa. Chama ela pra almoçar, tipo, sabe? Dá pra você fazer um negócio legal. Eu me vi nessa contradição, né? Foi essa ideia que a gente trocou, porque cara, pandemia, eu tô com vários trampos, várias coisas, e eu falei assim, cara, minha casa tá começando a ficar bagunçada e eu não tô conseguindo dar aquela faxina, que é aquela faxina boa. e aí uma amiga tava precisando de grana, eu falei, cara, você quer limpar minha casa? E eu te pago. Falou, claro. E aí eu fiquei com aquele constrangimento. Mas depois, mano, falei assim, cara, é minha amiga, tá precisando da grana. Eu tô pagando a mais do que o que a galera paga aí, geralmente. Eu falei pra ela, mano, fica à vontade. Usa o que você quiser, computadora, mesa, o que você quiser. A casa é sua. E, mano, acabou. Pronto. Tranquilo. Não... Eu dei uma leve surtada. Tava com 7 para 8 meses de gravidez. Não conseguia abaixar sem precisar de um guindaste para me levantar. E aí eu falei, eu não consigo mais limpar essa casa. Eu tava, era um bagulho absurdo. Assim. Meus filhos olhavam eu agachada, tentando varrer embaixo da cama, com barrigão, assim. Para, pelo amor de Deus. Aí eu, tá bom, ok, vou chamar alguém para limpar. E aí comecei. Mas o que será? Isso me pega até hoje. Haja terapia. O que será que as pessoas vão pensar? Ai, a faxineira vai chamar uma faxineira. Cara, é bizarro, porque a gente se põe nesse lugar de, ai, será que eu posso? Ai, por que? Como vão lidar com isso? E é uma besteira tão grande. Então, tem lá, vai a Daniela lá em casa, limpa, e é isso também. Eu até converso com ela, falo aqui, pode usar o banheiro, pode beber água, pode pegar as coisas. E tem a história do café, né? Eu falo, mano, pode tomar o café que você quiser, porque eu não bebia café. Já falei, gente, eu gosto de chá. As pessoas, eu tinha 2 clientes pessoas diferentes, nunca se viram, mas tiveram a mesma brilhante ideia. Eles tinham a cafeteira de cápsula e eles jogavam as cápsulas na bolsa e ia trabalhar. 2 pessoas diferentes pra faxineira não tomar o café. Só existe gente filha da puta. É isso, assim, quem tem que ter vergonha não é a gente que tá chamando uma pessoa pra trabalhar, pra limpar, pra fazer uma faxina, e a gente vai tratar ela bem, vai pagar bem, não. Essa galera que tem que ter desgraçada vergonha. que vai morrer se alguém usar uma porra de uma cápsula na casa Cara, dela, sabe filha. quanto dá, Nossa. meu? Se for o café mais caro, assim, sei lá, R$3,50. Uma cápsula. Eu falo, cara, se você tem muita dificuldade em ceder para uma pessoa um café que custa R$3,50, talvez você não devesse chamar alguém para limpar a sua casa. Porque talvez você precise desse dinheiro da faxina para comprar outras coisas. Então é isso, a pessoa quer se sentir muito superior e ela é mesquinha num nível tão absurdo. E aí eu lembro, eu comecei a tomar café depois, faz 1 ano, 2 que eu tomo café, e de tanto ficar com isso na cabeça, eu tenho 2 cafeteiras com cápsula só de ódio. Porque eu falei, uma faz uns cafés diferentes, a outra faz chá também, então eu quero as 2. Pelo amor de Deus, o povo é louco. Mas é isso, né? Você saber que você pode ter acesso a todas essas coisas e pau no cu de quem falou que você não podia, né? A gente precisa encerrar. Não, vou encerrar, eu ia puxar encerramento. A Mari vai bater na gente. A gente tem que encerrar, né? Eu acho que dá pra ir mais uns 15.
Mas você não tinha falado que tinha que... Era meia hora. Ah, tá. Nossa, eu tô em É. choque aqui, eu tô aqui, meu Deus. Não, ela falou que era Temos que meia hora. encerrar. Falou? É. Então... nossa, gente. Não, então vamos conversar, pô. Eu acho muito louco, assim, porque a gente também fala desse lugar. Minha mãe tem essas coisas que a sua avó tem, que a sua avó tem, sua avó tinha? Tinha. Com a sua avó tinha. Minha mãe, cara, é que agora a gente voltou a viver junto. E aí minha mãe tem uns negócios que fala assim, vamos fazer um polvo, uma mariscada. Eu falei assim, mano, que estranho diferente é esse? Por quê? Porque ela viu na Sim. casa do patrão e ela quer fazer pra gente, ela quer comer, tá ligado? E ela faz uns negócios muito diferentes. Minha mãe, cara, ela faz uns negócios muito diferentes. Eu fico assim, mãe, eu tô num restaurante, tipo assim, às vezes você quer comer um arroz, feijão com ovo, Pelo não amor tem, de Deus, mano. faz Minha mãe uma carne de panela. cara, tem uns negócios, eu fico assim, é justamente desse rolê que eu percebi, que era muito disso, das paradas que rolava nas casas que ela tava trabalhando. Às vezes a gente conversa sobre isso, e, teve esse negócio do cotonete, do Natal e tal, mas eu nunca entendi se é algumas vezes por privação ou porque ela quer mesmo fazer, ela aprendeu e quer fazer. Eu vejo isso com os meus filhos. Como a gente já passou muita necessidade e hoje a gente tem uma vida melhor, a cabeça deles fica meio bugada. Então, a minha filha faz faculdade de artes visuais. Aí, às vezes, ela fala assim... Eu vi, ela estava se matando lá na conversa no grupo da sala dela, porque eles compraram... A tinta era... Um baldinho de tinta, assim, era R$130. E aí, ela falou que eles se juntaram, compraram em grupo, dividiram a tinta em vários potinhos, para não ficar pesado. E aí, eu falei para ela, quer comprar o pote para você? Aí ela, eu posso? Aí eu falei, você talvez não, mas eu posso. Aí ela ficou tipo, então, esses dias ela falou, eu achei que ela ia pedir, sei lá, mano. Achei que tinha acontecido alguma coisa muito grave. Ela, mãe, eu preciso muito de um negócio. Aí o que ela? R$10 pra colocar no bilhete único. Falei, nossa, velho. Do jeito que ela falou, eu já pensei, meu Deus, né? Tá grávida. Toda vez que ela fala, mãe, eu preciso te falar um negócio, eu falo, é hoje. Agora vou aprender a tricotar. Me tornei vó. Eu sou muito paranoica com isso. E aí eu vejo que são coisas muito simples, mas eu acho que ela lembra a gente já teve uma conversa, por exemplo, que foi assim, cara, eu tenho R$2,30. A gente compra um miojo ou compra um detergente? Os dois não dá. Então era assim. Então eu penso nisso, eu falo, ela lembra disso. E o Panda é assim. O Panda é a própria energia caótica, né? Então, tem horas que ele fala assim, a gente entra no supermercado e ele fala, pegou o que você queria? Vamos sair. E ele olha o preço das coisas, isso aí é caro, não pega. Aí ele tá fez 13 anos, né, semana passada. E aí eu fico assim, Aí tem dias que ele esquece, que ele já foi pobre e fala, chama um carro aí que eu não quero esperar o ônibus. Aí eu, mano, quem é você? Você tá louco? E aí E ele tem gostos peculiares. Ele é uma criança rica. Eu não sei de onde saiu isso. Ele gosta de comidas refinadas. E aí eu levei ele no aniversário para um jantar nas alturas, ali no Ibirapuera. E aí a galera falando, ele comeu? Eu falei, cara, ele comeu uma salada com pato, ravioli com espuma de queijo, não sei o quê. E ele, eu achei tudo incrível, falando pro chefe. É o exato oposto do paladar infantil. Total. Ele gosta de coisas muito assim. E ele fala, eu gosto de tofu. Se você temperar bem o tofu, é ótimo. Que criança é essa, mano? Quem é você? Quem é você? Eu acho que ele é uma velha europeia que reencarnou no corpo do moleque da quebrada. E aí ele é confuso, porque aí ele quando tá suado e passa a mão suja no bigode, aí ele faz uma marca preta, assim, mas ao mesmo tempo ele gosta de beber coisas em taça, porque ele acha a taça chique. Aí você vê um adolescente fedido, com a cara sujinha e bebendo na taça. Com o dedinho. Ele é ótimo. Então ele tem uma piração, ele fala,
isso é meio medo, talvez, se vocês quiserem fazer um dia um episódio de histórias surreais. Ele fala que ele quer ir para Paris, que ele tem um lugar que ele gosta, que tem uma comida que ele gosta. Claramente. Eita, ele olha já- a vida passada. Ele já foi lá, ele já conhece o bagulho. E ele Que fala, da ele hora. fala, ele fala que tem um rio, uma rua que é uma curva e o lugar que vende a comida que ele gosta. Eu vou fazer o quê? Vou trabalhar pra poder pagar a passagem pro moleque que eu tenho medo E dele. conhecer, né? Nossa, é bem louco esse tipo de parada, né? Então, e uma criança que fala, eu quero ir pra Paris pra comer, não é uma criança. Ele tinha que pedir pra ir pra Disney, não pedir pra ir pra Paris. É. Eu falei, é uma senhora. É uma senhora. Ele é uma senhora, É eu uma tenho medo senhora. dele. Eu só obedeço ele. Mas isso que vocês falaram, assim, de ter sido acostumada a uma realidade mais pobre, eu tava... Esses dias, acho que foi sábado, sei lá, eu tava no açougue com a minha mãe, e eu moro com a minha mãe, mas Que a gente triste, divide... que momento triste, cara. Eu fui ontem. Conta uma história de sim, terror. não. Eu Eu estava... estava no açougue É uma ontem. história assim, não, eu fico assustada e aliviada quando eu vou no açougue da minha mãe, porque eu divido todas as contas de casa Não, mas com é um açougue ela. que é mais barato a carne? Porque a gente tava falando disso. Não, mas eu fico pensando, puta que pariu, como as coisas estão caras. Puta que pariu, que bom que eu tenho um emprego bom e consigo ajudar minha mãe. Sim. Que bom que a gente consegue continuar comendo as coisas. E aí, a gente não sempre teve uma condição boa, principalmente quando eu tava crescendo, a gente nunca passou nenhuma necessidade, mas a gente tinha uma realidade simples. E eu lembro, assim, de quando eu era muito criança, de que, sei lá, eu pedia alguma coisa no mercado, ela falava, filha, não dá. Eu não tenho dinheiro pra isso. De, sei lá, eu pedia Danoninho, ela dava o chambinho, sabe? Essas coisas. E aí eu tava no açougue com ela, 22 anos nas costas, quase 23, dividindo todas as contas com ela. Aí eu olhei assim, eu vi um bacon de fileirinha, sabe? Aí eu olhei assim, já desviei o olhar e tal, continuei comprando contrafilé com a minha mãe. Aí eu falei alto, eu pronunciei, eu falei, peraí, eu pago isso aqui. Aí ela veio assim, ofendida, o que você tá falando? Aí eu vou pegar o meu bacon. Eu posso pegar o meu bacon agora. Isso Tipo, é muito eu posso. louco. Perceber quando virou essa chave de passar de uma pessoa que já passou dias sem ter o que comer para eu posso comer o que eu quiser, foi muito bizarro. Então, eu escrevi um livro contando a minha história. Ah, a gente colocou E lá, a gente aí- trouxe a capa dele. Chegou um momento em que foi horrível o processo, porque eu relembrei muita coisa difícil. E teve um momento em que eu, na minha casa... mulher, Ai, que gente, mulher. tão bonita. A casa, ai, tão bonita a moça. A casa bonita. louca. Eu, uma vez, comprei uma bandejinha de frango e esqueci. E ficou lá no fundo da geladeira. Aí, na hora que eu vi, que eu tirei o plástico, falei, putz, tá fedendo. E aí eu comecei a chorar e comecei a temperar. Aí deu um estalo assim, e eu chorando e eu falando assim, puta, de novo, que ódio. Aí eu olhei de novo, prestei atenção e falei, pera, joga fora e compra outro. Aí é que me deu uma coisa, eu falei, meu Deus, a minha vida é outra. Acho que esse foi o momento, assim, eu falei, putz, eu não preciso comer. Então, eu já... Não sei se... Ah, você conhece a da ZL. Eu morei na Celso Garcia. Então, eu descia do metrô Tatuapé e atravessava a Tuiuti até a Celso Garcia. Tem uns bares. Na época, tinha uma faculdade atrás do shopping, que era uma faculdade Sumaré. E aí, tinha vários barzinhos. E, às vezes, eu saía do trampo, lá do call center, passava. Se alguém deixou resto em cima da mesa, eu catava e passava, e enfiava na bolsa e saía correndo. Tipo, pra ter papel higiênico na minha casa, eu roubava o papel higiênico do shopping. Porque com uns 80 conto que eu tinha pra passar o mês, eu não conseguia ter todas as coisas. Então, até hoje eu tenho um pouco de agonia quando alguém deixa a comida. Eu falo, meu, não faz isso, porque eu sei o quanto é horrível. Nossa, eu chorava nas faxinas quando a pessoa jogava um monte de comida fora. Então, eu penso muito nisso, no quanto eu quero que isso... Não esquece. Mas eu queria esquecer. Mas não acontece. Estou esperando, mas na terapia eu falo, será que vai ficar assim para sempre? Ela fala, vai. Então você vai... Já diria os racionais. Vai, amiga. É muito foda. Eu não Vai. queria que ficasse, mas é a vontade de deixar isso para trás, mas ao mesmo tempo
a lembrança faz com que eu não vire... uma vez eu falei, e se eu virar uma dessas doidas que não tem, sei lá, consciência de classe? A minha amiga falou, você nunca vai virar esse tipo de pessoa, porque olha só a sua história. Aí eu falo, sei lá, né, vai que... Ela, Só de não. você ter essa preocupação já disse que você não vai virar, né? Mas a gente percebe que o ser humano é muito adaptável pro bem e pro mal. Então, chegou um momento em que eu já entendia que eu ia pegar fila para ir no banheiro, que eu tinha que ir do lado de fora e pegar chuva para ir ao banheiro. E aí, já estava preparada. Então, eu acordava mais cedo que todo mundo para poder usar o banheiro. Às vezes, eu ia... Olha que loucura! Para usar um banheiro limpo, eu pegava o busão e ia até o Sesc Belenzinho para tomar um banho, num banheiro decente, sem ser aquela coisa horrorosa de onde eu morava. Então, é adaptação. Só que é óbvio, é muito mais gostoso adaptar agora. Agora de levar meu filho para comer um negócio de rico. Espuma de queijo é muito chique, gente. É Eu literalmente nem uma sei espuma. o que é espuma de queijo. É uma espuma mesmo. O cara faz com um negócio chique assim, aí vira uma espuminha. Acho chique, acho fino. Aí, às vezes eu penso, eu falo, será que é errado eu buscar esse tipo de coisa, de experiência? E aí depois eu penso, não, mano, eu me ferrei tanto, eu sofri tanto. É só uma... A gente se limita É fase, tanto, a né, gente mano? se judia tanto nessa coisa do coisa de rico, coisa de pobre, né? Não. E não Só quem gosta. Não devia ser uma escolha tão difícil. Falar, putz, será que eu posso me dar ao luxo de comer uma comida que eu nunca comi? Cara, tinha que ser acesso para todo mundo. Só quem gosta de cos pobre é quem é boy. Porque, mano, você é louco passar sufoco. E você falou desse bagulho da memória afetiva. Com certeza a Claire lembra, porque eu era criança. Então, mais ou menos, a idade que você tava com ela era a idade que minha mãe, tipo, a gente tava morando numa garagem. Cara, comer cup noodles, pra mim, é uma parada, assim, que às vezes, que toda vez que eu como, eu lembro que a gente, uma vez, dividiu um cup noodles pra todo mundo. Teve uma época que essas paradas eram muito baratas no mercado, né? Tipo, miojo, cup noodles. Eu tenho isso com clube social. Clube social era o que eu podia comer para procurar emprego. Então, eu saía para fazer entrevista, coisa, e não tinha dinheiro para comer na rua. Então, tudo que eu podia comer era um clube social. Eu não consigo comer. Eu olho e me dá uma coisa, eu falo, puta, mano, não dá. Uma vez eu fui fazer uma reunião com uma agência que atendia a Cup Noodles. Pensa a situação que eu fiquei depois. Chorei muito. Falei, caralho, mano, olha, tipo, o salto que a vida deu, sabe? Sim. E, nossa, é uma comida que eu como... Que eu ainda como, que eu sou porcaria, né? Às vezes tá no computador, não tem de almoçar. E aí como um Cup Noodles. Eu sempre volta. Sempre. Eu lembro que, mano, uma vez, assim, tipo, a brincadeira minha do meu irmão era, tipo, pegar papelão, porque a gente vendia pra comprar doce. Putz. E aí, uma vez, nossa, mano, não vou chorar, telespectador. A gente foi comer num restaurante muito caro, eu e meu irmão. Tipo assim, a gente foi comer num restaurante muito caro, assim. Era umas paradas dessas, de espuma de queijo, assim. E a gente comendo, tal, trocando ideia sobre trabalho. E aí, eu fiquei com uma sensação, tipo, caralho, todo mundo merecia, sabe? Comer um negócio da hora e diferente. Quando eu tô num rolê desses, eu penso nisso. Eu falo, por que não é pra todo mundo? Qual é a graça? Porque, assim, eu não consigo ver graça em chegar num lugar onde os outros não podem vir comigo. Então, eu falo, sabe, se eu chamar uma amiga pra ir e falar assim, se fosse cada um pagando o seu... o meu rolê era esse, eu nunca podia ir em nenhum lugar porque cada um pagava o seu, e eu falava, mano, pra mim não dá. E aí, hoje, eu posso ir nos lugares, e isso me dói muito. Eu consegui prosperar numa época em que as pessoas não estão conseguindo. Isso me dói muito. Então, se eu saio pra comer num lugar, eu fico pensando, muitas das coisas eu não posto. O que eu faço, o que eu consigo, porque eu falo, isso vai machucar pessoas que estão passando necessidade agora. É muito maluco. Porque você começa a se sentir culpado por ter conseguido um bagulho que eu ralei pra cacete pra conseguir. Eu não quero achar ruim ter conseguido. Mas eu queria que todo mundo estivesse junto comigo, podendo fazer as mesmas coisas, ir aos mesmos lugares, comprar as mesmas coisas. E eu tenho uma parada que... o que você falou, eu tenho a coisa com o tênis. Eu sempre gostei muito de Vans. As bandas que eu gosto, os caras usavam Vans. E eu falava, gente, eu queria ter um Vans. Aí o meu primeiro eu ganhei. E eu pensei, não, eu quero comprar o meu. Aí eu comprei o primeiro,
Passou um tempo, a Vans começou a me dar de presente várias coisas. E aí, um dia chegou a caixa e eu comecei a chorar muito. Eu falei, que mundo louco que eu passei 37 anos para comprar o primeiro e agora eu tenho uma coleção de Vans. Aliás, eu deixo, agora a gente não entra em casa com um sapato. Aí esses dias eu falei, meu Deus, tem um mostruário da Vans na minha porta. Todo dia que eu ia chegando, eu ia deixando um na porta. Eu olhei, tinha 6 pares, assim, ó. Ao mesmo tempo que eu pensei, filha da puta, pega o tênis e põe lá dentro da sapateira. Eu pensei, que bonito, eu realizei um sonho. E aí, às vezes eu falo, putz, que da hora. E eu tiro uma foto com o tênis e alguém fala, ah, eu não posso ter um tênis desse. E aí eu lembro que eu tava nesse lugar de olhar o dos outros e falar, puta, eu queria ter um também. Então eu não quero alimentar essa cadeia das pessoas tristes que não podem ter. Então o máximo que eu posso fazer para fazer com que essas pessoas tenham chance de trampar e conseguir conquistar suas coisas, eu quero fazer. E uma coisa que a gente estava conversando até, você tem vontade de fazer uma agência, alguma coisa, pra trabalhar com outras pessoas, assim? Eu tive e foi o maior erro. Porque é o seguinte, todo mundo achou que esse era o caminho natural. Ah, ela é faxineira, ela ficou famosa, ela vai criar uma empresa de faxina. Todo mundo falava isso, entrevistas, pessoas que eu conhecia. E aí, não era a minha intenção. Mas de tanto todo mundo falar, eu falei, ai, eu vou fazer isso mesmo. Cara, olha a minha cara de empresária. Olha a minha cara Sendo honesta, tem. Mas Mas assim, de cuidar do financeiro, de cuidar das coisas. Cara, era muito ruim. Eu não gostava de fazer. E aí eu percebi que eu tava de mau humor, de que eu tava sobrecarregada, porque eu ainda criava conteúdo, ainda fazia faxina e cuidava da empresa. Foi tudo muito errado. E eu falei, isso não está me deixando feliz. E aí eu aproveitei uma época que foi a época que eu pude meter todos os loucos possíveis, que foi quando eu me divorciei. E aí eu falei, gente, eu tô numa época que eu vou me permitir fazer o que eu quiser. E a primeira coisa foi acabar com a empresa. Eu falei, ai, pronto, eu já me livrei de duas vou fazer coisas. tudo que eu quero, vou falir. Falei, não, já acabou o casamento, acabou a empresa também. Chega. E aí, cada um que tinha um menino e 4 meninas. E falei, fiquem com seus clientes que vocês já atendam. Beijo, amo vocês. Se virem. Tá cada um cuidando da sua vida, porque eu não quero mais dar conta disso. Imagina, quebrava coisa na casa de alguém, eu tinha que atender a pessoa, atender as pessoas que faziam as faxinas, olhar a agenda de todo mundo, fazer os pagamentos no mesmo dia. Era muito chato. Não era a minha cara. E eu falei, não, eu quero trabalhar com comunicação, eu quero fazer meus conteúdos, eu quero investir nisso. E tanto que, enquanto eu fazia faxina, as minhas redes sociais não cresciam. Na hora que quando veio a pandemia e eu parei, e comecei a dedicar a uma coisa só, aí deu certo. Então eu brinco muito que eu falo, o que eu estava fazendo era aquela padaria, que é padaria, pizzaria, churrascaria e faz sushi. Se você faz tudo, tá tudo uma bosta. Se foca numa coisa, se especializa em uma e faz aquilo dar certo. Porque não adianta nada eu tentar servir todo tipo de coisa e tá tudo ruim. Então foi uma lição que eu demorei para aprender e na hora que eu peguei, eu falei, agora vai. Tanto que hoje eu trabalho com muito mais tranquilidade, consigo investir tempo, grana, para fazer isso dar certo. Muito que bem, gente. A gente vai encerrar esse episódio. Com muita dor no coração, porque faltou um monte de coisa. A gente precisa de Nossa, parte eu 2. queria Parte um dois. episódio de 70 5 horas, uma mesa de bar. A cerveja que a Andresa quer colocar Ai, aqui no nossa, meio. por favor, produção, atenda. Vem E cá. uísque. Eu não quero mais cerveja, não. Agora eu quero uísque. Por favor, produção. Eu imploro. Por favor, produção. Verônica, muito obrigada. Mas antes de encerrar, eu quero perguntar se você tem algum projeto. Se você tem alguma coisa pra fofoca pra contar pra nós, um negócio. Quais são seus planos aí pro futuro? Claro, ficar rica e ter peito de silicone. Não, Ai, pera. eu também. Eu quero muito ter silicone. Coincidência! Eu também. Ai, gente, É o meu sonho. Não, quando eu falo, eu sempre fico pensando, falei, as pessoas vão achar que eu sou idiota. Não, velho, tem 40 anos, eu amamentei 3 filhos, eu quero mesmo. Eu quero deitar e ele ficar pra cima. Nossa, eu quero muito ter um peitão. Eu quero muito ter um peitão. Fazer igual a Jojo Todinho, apoiar coisa, assim. Nossa, Ai, Ai. apoiar. Tipo, apoiar uma lata Eu de já- cerveja no peito. eu pesava 120 quilos, o meu peito era enorme. E aí eu dormia no call center com o fone assim, dormia nos peitos.
Você tem um travesseiro a todo momento. Exatamente. E aí é que tá. Então, eu já fui muito gorda, depois muito magra e filho e tal. Quero mesmo, quero fazer umas plásticas, ficar retinha. Porém, pra chegar nessa parte, eu tenho que trabalhar pra caramba. Então, vai rolar. Eu tava na pretensão de escrever outro livro. Cara, eu tenho um bebê de 4 meses. Não tá rolando sentar e escrever um livro. Mas existe bastante podcast, né? Porém, eu vou apresentar um também. Aê! Boa! Assim, ter muitos podcasts é uma coisa. Ter podcast de qualidade com gente legal é outra coisa. Então, É verdade. Então, aí eu sempre alfinetando a podosfera. Ai, gente, eu sou esse ser humano. eu fiquei com É o jeitinho medo. dela. Então, eu fiquei com medo. Eu falei, ai, vamos falar, putz, mais uma. Mas, deixa aí, então, eu também quero brincar. Então, a ideia é essa, sabe? Eu quero me firmar como produtora de conteúdo, quero me firmar como comunicadora, quero desenvolver novas habilidades. Eu tô morrendo de medo de fazer um podcast. Mas como eu vou saber? Foi a mesma coisa da palestra. Nunca tinha feito. E aí, se eu ficasse lá escondida em casa, choramingando que eu tenho medo porque eu nunca fiz, eu não ia ter virado palestrante e ter rodado o país inteiro, conhecendo Tem um um monte de TED lugar. Talks, tá, filha? Exatamente. Toma. E eu achei que eu ia morrer quando convidaram. Eu falei, convidaram errado. E aí tá lá, meu. Eu coleciono, a galera que é fitness coleciona medalhinha de corrida. Eu coleciono crachá de palestras que eu já fiz. Eu amo. Por isso, Poder, né? por Poder, isso que eu estou né? assim, né? Da coluna doendo, porém. Então vai vir um podcast aí. Podcast e em breve um livro novo. Eba! Ai, arrasou. É a mulher. Verônica, muito obrigada por ter vindo. Foi um prazer ter esse papo com você. Muito gostoso, que foi Adorei! rolando aqui, a gente nem percebeu. Né? Então, muito obrigada de coração por ter vindo. Obrigada Obrigada, mesmo. menina. E você, ouvinte, você que tá ouvindo no Spotify, corre depois pro YouTube pra você ver a beleza dessa mulher. Olha, ela tá com um batom lindo, vermelho, e as unhas vermelhas. Muitas tatuagens. Esse belíssima. sorriso maravilhoso. Incrível, eu amo. Ai, Olha, obrigada. tem o nosso canal de cortes, né? Os Cortes Brabos. Se inscreve também, se inscreve no nosso canal. Lança Braba, a gente tá em todas as redes sociais, TikTok. Essa semana quase levei um tapa aqui na cara. Essa semana a gente viralizou no TikTok, olha só que legal. Não foi pelo nosso canal, Mas foi muito legal também. A gente ama o TikTok. A gente vai se firmar nessa rede social. Eu amo muito o TikTok. Um abraço aí pra você que é TikToker. A gente tá no Facebook, no YouTube, no Instagram, em que dia a gente, assim, arrasa em todas as Tinder, plataformas. iFood, Tinder, Uber iFood, Uber Eats. A gente tá em todas as redes sociais. Segue a gente, segue as nossas redes sociais pessoais também. PicPay no bem. PicPay no bem. Não, a gente, assim, a gente chegou e não vai sair, entendeu? E assim, segue as nossas redes sociais pra você ver o quê? A Evelyn falando de anime. Graças a Deus não deu tempo de falar de anime, senão era mais 3... Desculpa. É no eu- próximo. Ah, é no verdade, próximo no próximo, a gente no falar O de próximo anime. vai ser só Parte 3 dois. horas Esse de é o anime. encerramento mais longo da história do Lança Braba. Foi mal, galera. Mas é isso, ó. Até a próxima. Tamo junto. Beijo, gente.